Boa noite, sejam muito bem-vindos a todos vocês, telespectadores da TV Hortolândia. Eu sou Paulo Nicoletti e estamos dando início às transmissões das sabatinas com os candidatos à Prefeitura de Hortolândia. Nossa repórter Priscila Moraes, ela irá entrevistar os candidatos, onde eles irão apresentar os projetos para os próximos anos aqui na nossa cidade. Deixa marcado aí, todos os dias, neste mesmo horário, estaremos aqui ao vivo para você conhecer melhor os candidatos e já começar a pensar qual deles merece o seu voto. Nós estamos hoje com a Eliane Garcia, ela é professora do ensino médio, candidata do PSOL, número 50. Priscila Moraes comandará a entrevista. É com você, Priscila. Eliane Garcia, com 44 anos e moradora de Hortolândia já há 43 anos, professora da rede pública estadual há mais de 20 anos. Eliane, o que levou você a escolher este caminho da pré-candidatura? Pois bem, né? Como você falou, né? Sou moradora da cidade há 43 anos e eu sempre tive a minha história muito pautada pela defesa de uma educação de qualidade, uma educação que abrangesse todos aqueles que mais precisavam, né? Minha luta pela educação, né, pelo direito a vários pontos essenciais na vida das pessoas, me fez, ao longo da minha vida, a perceber a importância da gente ter uma ação na vida política, né? E não na política institucionalizada, nos gabinetes, mas na ação política por uma escola, por água, por esgoto, por transporte público, né? E esse meu desejo foi aflorando com a necessidade de uma mudança na cidade, né? E a gente percebendo no dia a dia que as mulheres não tinham direito à creche, né? Que os trabalhadores estavam desempregados, que os jovens adolescentes não tinham lugar de lazer, né? A gente se indigna por ter vivido isso, né? Eu vivo nessa cidade há 43 anos e sei das várias dificuldades que nós encontramos durante esse período, né? E tudo isso me trouxe a esse lugar. Um lugar em que a gente compreende que é um desafio bastante grande, né? Eu sou a primeira candidata mulher, né, a prefeita dessa cidade, mulher, negra, trabalhadora, e esse lugar me colocou até aqui, né, por me indignar-se contra tudo de errado que a gente via em todo esse período da nossa vivência. Eliane, você vê então na representatividade das mulheres no município de Hortolândia? Sim, isso mesmo. Primeiro, é um ponto importante, né? Um dado importante é que nós, mulheres, somos a maioria do eleitorado na cidade, né? Hoje, nós somos mais de 52% do eleitorado da cidade. E a gente percebe, Priscila, que quando não há políticas públicas sérias na cidade, as primeiras que sofrem são as mulheres, né? São as mulheres que sofrem quando o postinho de saúde não tem o pediatra para atender seus filhos, né? As mulheres que sofrem quando os seus companheiros, os seus pais, os seus irmãos sofrem por não conseguir uma cirurgia simples, né? As mulheres que sofrem quando não há creche, né, em tempo integral para deixar seus filhos, né? Elas sofrem quando não tem um transporte público de qualidade, onde elas se sente segura, né? Onde não há espaços de lazer para acolhimento dos seus filhos adolescentes. Então, a questão da representatividade tem tudo a ver com uma política voltada não só para as mulheres, né? É uma política que tem uma visão global da cidade, mas que, na maioria das vezes, nós mulheres somos as que mais sofremos na pele, porque sabemos dos reais problemas que atingem nossa casa, né, que atingem a nossa geladeira, que atingem a nossa saúde. Então, a importância hoje, né, de ter uma mulher, né, disputando esse lugar tão importante na cidade de Hortolândia, ao mesmo tempo me deixa bastante feliz, né, e bastante uma responsabilidade bastante grande, né, por tudo aquilo que as mulheres representam na nossa sociedade. Eliane, e qual o melhor caminho para resolver o problema das creches?
pode parecer que não é tão vigente em Hortolândia, mas é um grande problema para as mulheres. Sim, o problema da educação infantil, né, da educação básica como um todo, ele tem que ser olhado com bastante carinho e bastante atenção, né? Mas um problema que que tem muito a ver com a questão da administração municipal e que, na minha opinião, aqui na nossa cidade, há sim uma lacuna no querer resolver, é a questão do déficit de matrículas nas creches, né? No nosso município, né, criou-se uma cultura de que as bolsas creches, né, que é o auxílio dado para as creches particulares, resolveria o problema do déficit de creches aqui. E não é verdade, né? O Bolsa Creche, quando foi criado, em que pese todas as nossas divergências, porque nós somos bastante contundentes com relação a essa posição, né? Dinheiro público tem que ser para a escola pública, né? Dinheiro público tem que ser para o hospital público, né? E naquele momento em que foi criado o Bolsa Creche, é porque havia um déficit eminente e que se tinha que resolver um problema naquela época, né? Só que isso tornou-se uma política permanente, né? O Bolsa Creche, e que não resolveu o problema na cidade, né? Como resolver o problema da falta de creche para as mães que precisam trabalhar, para os pais, né? Para dar um acompanhamento sistemático para essas crianças? É construir creches, né? Um município como o nosso, né? Nos últimos períodos, o número de creches construídas não sanou o problema da falta de vagas nas creches. Então, assim, qual que é a saída? É ter um planejamento que se construa creches públicas em todos os locais onde há déficit de vagas. Tem que se construir creche, não tem outra saída. Não dá para continuar mantendo um programa de auxílio creche para escolas particulares, que há de convir que não tem a mesma qualidade, não tem a mesma estrutura, não tem o mesmo acompanhamento de uma creche pública, sem contar que nas creches públicas, nós teremos os funcionários públicos, professores concursados, educadores concursados, gestores concursados, que têm um compromisso com o serviço público de qualidade, que é essa nossa defesa intransigente. Eliane, e como garantir de um atual problema que nós temos já aqui em Hortolândia, a moradia para a população? Bom, primeiro a gente tem que fazer um estudo bastante minucioso, né? Porque nós temos várias regiões da cidade em que nós temos ocupações, né? Que são decorrentes da falta de um planejamento urbano na cidade, né? Então, assim, a cidade foi crescendo, isso é muito bom, mas o crescimento ele tem que vir acompanhado de um planejamento. Então, nós temos vários focos, né, de pessoas que vivem em situação de risco, né, em situações precárias, que compromete a educação das crianças, compromete a saúde daquelas pessoas, né, o bem-estar, né, comprometem o dia a dia das pessoas, que tem que ser muito bem estudado e avaliado, né? Não dá para a gente imaginar que aquelas pessoas que estão lá porque querem. Esse é um discurso que a gente não pode fazer, né, das várias ocupações que nós temos no município, que as pessoas estão lá porque querem. Não é verdade, não é fato. Elas estão lá porque elas não tiveram outra opção, né? A última opção para aquelas mães foi elas estarem naquele lugar. E tem que se... O município ele tem que garantir moradia, né? Assim como fala na Constituição que a moradia é um direito de todos, tem que se garantir. Garantir como? Na construção de programas habitacionais populares, né? No incentivo a cooperativas habitacionais, numa política em que as pessoas consigam ter uma assistência para arcar com seus gastos com habitação,
né? Porque hoje o que nós temos são programas habitacionais que não cabem no bolso dos trabalhadores. Não cabem no bolso dos trabalhadores. E é por isso que se a gente não oferecer, né, não fazer uma discussão séria com aquelas pessoas, a gente nunca vai achar o caminho, né? E nós tivemos episódios recentes, infelizmente, né, de ocupações em que nós tivemos acidentes, né? Recentemente a gente teve um foco de incêndio, que felizmente ninguém saiu ferido, mas perderam várias coisas. E nesse caso, né, muitas das vezes as pessoas não querem sair do lugar que elas estão, né? Por quê? Porque nós, né, muitas vezes ignoramos, nós enquanto figura pública, uma questão bastante importante do morador. Ele sente naquele lugar como um lugar dele, de pertencimento. Eles não querem abandonar aquele lugar, porque para eles é onde eles construíram as relações afetivas ali, né? E aí tem que se ter um programa de assistência social, né? De atendimento psicológico, de estrutura para levá-los a compreender que aquele talvez não seja o melhor lugar, mas oferecer sim um lugar em que eles se sentem acolhidos, em que eles se sentem representados, né? Mas isso não é do dia para a noite, né? E a maioria das nossas famílias que estão em áreas verdes, né, em ocupações precárias, elas não chegaram nesses lugares do dia para a noite, né? Então, de uma forma ou de outra, o poder público negligenciou essas situações. E são ocupações que estão em situações irregulares há 2, 3, 10 anos, né? E não adianta o poder público se mobilizar quando tem um incêndio, quando tem uma tragédia. Isso tem que ser feito de forma coordenada e planejada ao longo do tempo, né? Então, assim, primeiro passo, tem que se fazer um levantamento do número de moradores em situação de risco, do déficit habitacional, e, a partir daí, construir programas coletivos para resolver esse problema. Porque os dados atuais mostram, e a gente, às vezes, não acha que é tão importante, mas a maioria das pessoas que receberam auxílio emergencial de R$600, elas preferem passar fome do que deixar de pagar o aluguel. Então, esse é um dado bastante importante que a gente tem que pensar. Então, as pessoas preferem passar fome porque dormir sem comer, para elas conseguem dormir sem comer, mas elas não imaginam dormir sem um relento. Então, assim, a situação habitacional no nosso país é grave. Só que um dado que a gente tem, né, é que hoje no nosso país tem mais moradias desocupadas do que pessoas que estão procurando por casa. Ou seja, tem alguma conta aí que não fecha. E quanto à distribuição dos cargos comissionados, Eliane, você crê que elas são justas? Outra coisa, como você pretende proceder na realização de concursos públicos aqui na cidade de Hortolândia? Bom, primeiro, a questão de cargos comissionados, né? Quando a gente fala em cargos comissionados, a gente já, naturalmente, a gente já remete a uma barganha, a uma troca de favores, né? Os cargos comissionados existentes em qualquer tipo de administração, eles têm, muitas vezes, como finalidade uma troca de favores entre executivo e legislativo, né? Um benefício que não é para a população, é para meia dúzia de pessoas só, né? E os cargos comissionados, eles devem ser utilizados estritamente no necessário. Não dá para se ter cargos comissionados, né, secretários adjuntos, pessoas que não têm uma formação técnica para privilegiar setor A, B, C do governo. Porque a gente tem que deixar claro que a questão desses cargos comissionados são pessoas que estão ali para, de certa forma, né, privilegiando um ou outro. A gente não quer privilégio,
Nós queremos e defendemos direitos iguais para todos, né? E muitas vezes, quando se há essa questão dos comissionados, não há uma autonomia para os poderes se relacionarem, né? Há meio que uma amarração entre os poderes, quando você coloca os cargos comissionados num primeiro plano, né? Hoje, em Hortolândia, tem os cargos, além dos comissionados, né, que de baixo escalão, nós temos cargos de secretários adjuntos que foram criados recentemente e que a gente não considera necessário, né? Porque a gente considera que nessa administração, que nessa cidade, né, nós temos vários funcionários de carreira muito competentes e que poderiam realizar o trabalho dos secretários adjuntos de uma forma muito mais eficiente do que os secretários adjuntos, que foram criados especificamente numa conjuntura em que a cidade não estava esbanjando dinheiro, né? Numa situação em que a gente poderia ter mais contratação de médicos, contratação de professores, contratação de guardas municipais, né? De agentes de saúde. Então, quando você contrata comissionados com salários que não são salários baixos, né? Se pegar a lista a folha de pagamento do município, a maioria dos comissionados não tem salário baixo, né? Não ganha igual um trabalhador um salário mínimo. Não é essa a realidade. Então, a gente tem que ter uma visão bastante séria com essa questão dos comissionados, né? E aí eu já vou entrar na outra questão, né? Que é a questão do funcionário público, né? Concursado. Né? Porque o funcionário público concursado, ele não serve a vereador A, a vereador B, a prefeito A, a prefeito B. O funcionário público concursado, ele serve à população. E um funcionário público concursado, bem remunerado, ele vai desenvolver um trabalho de êxito, ele vai desenvolver um trabalho que vai estar atendendo o munícipe que vai na farmácia popular, o munícipe que vai na escola, aquela pessoa que precisa de uma visita de um assistente social. Ele tem um comprometimento com o serviço público e com as pessoas que moram na cidade. A gente tem, sim, né, em que pese que há em vigor nesse país, né, uma reforma administrativa que vai penalizar quem precisa do serviço público, uma reforma administrativa que vai penalizar o servidor público, e pior, uma lei de responsabilidade fiscal que, no nosso ver, é uma lei que veio para engessar o serviço público no nosso país. Né? E a gente tem que ter um outro olhar, um outro cuidado, né? E tem sim que ter concurso público para todas as áreas onde há déficit, porque a gente percebe que tem déficit em todos os setores públicos que a gente vai buscar auxílio. E tem que ter serviço público de qualidade com o servidor público concursado, né? Valorizado, né? No nosso município, as perdas salariais são consideráveis, se compararmos com os outros municípios da RMC, né? Posso falar com propriedade dos professores desse município, né? Que não tem a valorização necessária, né? Não tem um plano de carreira que realmente atenda à necessidade dos professores, né? E de todos os outros funcionários públicos, mas tem, sim, que ter uma política de concurso público, porque só assim o município garante um atendimento público de forma eficiente para os nossos munícipes. Eliane, em questão de saúde, deve-se ampliar o Hospital Mário Covas? Bom, quando a gente fala em saúde, a gente tem que ser bastante contundente, né? Porque a saúde, não tem nenhuma mulher que vá dormir tranquila sabendo que seu filho está doente, que seu esposo está doente. Ninguém, nas perfeitas condições de saúde, é feliz. Então, a questão da saúde é um ponto primordial no nosso debate. Assim como a educação, a saúde tem que vir, sim, em primeiro lugar. E não num discurso vazio.
né? Porque muitos dirão que a saúde é importante, que a educação é importante, mas e na prática, né? Como é que a gente atende a saúde da população? Primeiro que a gente tem que ter clareza que a gente não tem que tratar a doença, a gente tem que tratar a saúde, né? Porque quem chega no Hospital Mário Covas e fica lá para ser atendido 1, 2, 3 horas, é porque não teve, né? Com exceção daqueles acidentes, né, que acontecem de forma repentina, né? Um acidente de carro, um AVC, alguma coisa assim. As pessoas que chegam lá com uma febre, com uma dor de garganta, esse problema poderia ser evitado se no bairro em que elas moram tivesse uma saúde preventiva, tivesse um acompanhamento de um médico de família, né? Então, o Mário Covas hoje está estrangulado, por quê? Porque não tem uma política de acompanhamento da saúde dessas pessoas, né? Quando a gente fala em educação, uma criança que está matriculada numa creche, né, em tempo integral, ela vai ter uma saúde muito melhor do que aquela criança que não tem assistência do poder público na educação em tempo integral, concorda? Aquela mulher que não teve o atendimento periódico do ginecologista, ela vai ter um problema futuro. Aquele idoso que não teve minimamente o exame de sangue dele, né, periódico, ele vai ter um problema de saúde. Então, na verdade, a saúde no nosso município, ela tem que ser tratada de forma preventiva. Eu não tenho que esperar as pessoas ficarem doentes e chegar no Mário Covas para ver a realidade do hospital, né? O Hospital Mário Covas, hoje, na nossa concepção, é um hospital que deve, sim, ser melhorado, né? Deve ser ampliado, né? Deve ter... Não dá para se... Agora, só que na pandemia que nós tivemos UTI na cidade, né? Uma cidade com mais de 200 mil habitantes, né? Então, assim, há que ter uma estruturação no Mário Covas, né? E, mais uma vez, voltando para uma questão importante, não dá para se terceirizar a saúde e a educação. Não dá para se privatizar a saúde e a educação, né? O que nós defendíamos há um tempo atrás, né, e que tem que ser feito um estudo, é uma parceria com a Unicamp, né, que é uma referência na nossa região, né? E é uma instituição séria, pública, né, com profissionais extremamente capacitados, né? Então, a ampliação do Mário Covas, né, tem que ser feita na medida da necessidade da nossa cidade. Mas não deve parar por aí. A gente tem que ter, nas nossas UPAs, são 4 no município, um atendimento também que não deixe que esse paciente que vai ser atendido chegue no hospital. A gente tem que ter nas nossas 17 UBSs um atendimento sistemático da população para que ela, dali 2 meses, 3 meses, tenha um problema de anemia, né, um problema de pressão alta, um problema de diabetes, ela vai ter sido acompanhada anteriormente. A doença, ela não aparece do dia para a noite. É diferente dos atendimentos emergenciais de acidentes. As doenças, elas dão sinais, né? O nosso corpo é uma máquina perfeita. E os sinais que são dados não é do dia para a noite, né? Então, se a gente tem uma saúde pública preventiva, a gente não deixa acontecer o que está acontecendo hoje na nossa cidade, né? E um dado que nós temos é que a atual administração, né, investe em educação um percentual bastante considerável, né? Isso a gente não pode nos furtar. Só que de que forma que é investido? Se hoje nós vamos no posto de saúde, a gente tem um pediatra, um ginecologista, um clínico geral. Para você conseguir uma especialidade de um cardiologista, do dermatologista, você demora 2, 3 meses. Então, tem alguma coisa errada. A conta não bate. Se de fato há o investimento necessário na saúde de Hortolândia, de 2, uma. Ou esse investimento não está indo para o lugar que deveria estar indo, ou a administração é muito ruim.
Porque os problemas da saúde que nós enfrentamos hoje, no dia a dia, na nossa cidade, são bastante grandes. E não sou eu somente que falo, viu? Porque, assim, eu, enquanto moradora da cidade, eu uso, sim, o serviço público da cidade, né? Inclusive de saúde, né? Levo minha mãe, meu pai, sempre que preciso, utilizo, sim, o serviço público de saúde e posso relatar, pela minha experiência, que a maioria das vezes que eu vou buscar um remédio, né? Simples remédio, um omeprazol, você não tem na farmácia. Agora, quando a gente fala de um remédio de alto custo, é mais difícil ainda. Porque nós sabemos que tem várias famílias que necessitam de remédios de alto custo e que também não conseguem. Então, a saúde no nosso município, ela tem que ser vista com mais carinho, com mais cuidado. Porque não tem mãe, não tem pai de família que vive, trabalha, dorme, come feliz se ele tiver um ente da sua família com algum tipo de doença. Eliane, e os projetos de campanha que vão ativar os próximos 4 anos? Bom, eu acho que a gente não pode ignorar, né, o fato de que vivemos numa situação ímpar, que é a questão da da pandemia, né? E a pandemia, ela reflete, né, e compromete a economia do nosso país, a economia mundial, para os próximos anos. Então, a gente acha importante, né, que o município tenha também uma renda mínima, uma renda básica para o enfrentamento dessa pandemia. Porque compreendemos que a pandemia, ela não se encerra com a vacina, ela não se encerra ao findar 2020. Então, é importante a criação de uma renda mínima básica para a subsistência das famílias que mais precisam nesses próximos períodos, né? Nós, do PSOL, lutamos incansavelmente no Senado, né, na Câmara dos Deputados, por uma renda que garantisse a subsistência mínima. Infelizmente, né, o governo que aí está fez opção em diminuir esse valor, né? A gente já considera o valor de R$600 um valor pequeno diante da necessidade da população no geral, né? Nós defendíamos uma renda básica mínima de R$1.200, foi aprovado de 600 e, infelizmente, o próximo período será somente de R$300, né? Num país em que o pacote do arroz está R$25, o litro do óleo R$10 e o feijão nesse nível, a gente tem que pensar um pouquinho na questão da renda para a subsistência dessas famílias para o próximo período. Então, uma das questões importantes é a criação de uma renda básica mínima, né, para a subsistência das famílias que mais precisam pós-pandemia, né? E a gente não pode desvincular duas pautas bastante importantes, que é a saúde e a educação, né? A gente tem que investir numa saúde em que nossos moradores tenha o acompanhamento necessário, tenha a assistência que eles precisam em toda a sua vida, desde do recém-nascido, a gestante, até nossos idosos. Então, tem que ter, sim, uma política de saúde voltada para as pessoas e uma educação que emancipe cada um dos nossos moradores da cidade. Não dá para a gente pensar numa educação fragmentada, não dá para se pensar somente na educação informal, a educação de jovens e adultos, a educação infantil. A gente tem que pensar a educação enquanto um projeto de cidade, né? A educação como uma forma global de desenvolvimento da cidade, né? Para que os nossos adolescentes tenham oportunidade de trabalho, para que as nossas mulheres tenham oportunidade de trabalho, os trabalhadores, todos consigam emancipação social a partir de uma educação de qualidade, que se dá da educação infantil até o ensino superior. Então, tem que, sim, ter um projeto de educação para todos que aqui vivem nessa cidade. E, para finalizar, eu compreendo a importância da gente ter uma política participativa, porque nós estamos decidindo a vida de mais de 200 mil habitantes, que contribuem diariamente com seu suor nos impostos que nós arrecadamos. Então, a participação das decisões da administração
tem que ter o aval da população. Então, nós estamos aqui para enfatizar que a nossa política ela tem como principal objetivo a participação dos conselhos populares, a participação das audiências públicas. O morador tem que decidir onde o dinheiro vai ser gasto. Ele tem que decidir se ele quer a construção de uma ponte ou se ele quer a construção de unidade básica de saúde. Se ele quer asfaltar uma grande avenida ou se ele quer remédio na farmácia popular. Então, assim, as decisões devem ser coletivas e com a participação da população. E esse é um governo que a gente acredita que parte do princípio de gestão democrática, participativa e inclusiva. Não serão nos gabinetes que deve ser decidido o futuro da cidade, mas a partir da colaboração de todos que aqui vivem, né? O nosso projeto é um projeto diferente, é um projeto que tem um compromisso com a sociedade, é um projeto que tem um comprometimento com a cidade, é um projeto acolhedor, um projeto que cuida das pessoas, é um projeto que tem como principal objetivo devolver a esperança e os sonhos dos hortolandenses. Então, finalizando aqui, Eliane, muito obrigada por ter nos recebido, TV Hortolândia. Paulo Nicoletti, é com você aí no estúdio. Muito obrigado, Liane. Boa sorte na campanha. Muito obrigado, Priscila. Priscila que seguirá aqui conosco nas nossas sabatinas. Amanhã tem mais. Estaremos de volta neste mesmo horário. Espero por você. Uma boa noite e até lá.